Muito boa noite a todos, os irmãos que se encontram ligados a este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande voltarmos nesse formato de bate-papo, reunindo o nosso time original desse trabalho. Claudir Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e João Antônio Link, trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho e atual presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, a nossa abertura como uma prece é o que convidamos os irmãos neste momento. Aqui fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, procurando nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, agradecendo por mais esta oportunidade que temos de nos reunirmos pelas vias da tecnologia, mas também pelas vias da espiritualidade, rogando que esse nosso trabalho, mais uma vez, possa ser muito produtivo, que possa gerar conhecimento, gerar boas reflexões, ao tempo em que nos abrimos ao suporte, ao apoio da espiritualidade, que vem nos atender dentro dos nossos lares. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos este trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, o meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui mais uma vez a companhia de dois amigos, irmãos muito queridos, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, ambos de Carazinho, e João, atual presidente da União Municipal Espírita de Carazinho, órgão federativo. Então, hoje, nós entramos, após finalizarmos o longo e profundo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ingressamos hoje no capítulo 6º, o Cristo Consolador, ou seja, após tratarmos de toda a questão dos sofrimentos e das dores na Terra, objeto do capítulo 5º, ingressamos agora na consolação, lembrando do nosso Mestre Jesus, o Cristo Consolador. E esse capítulo inicia com uma pequena passagem com palavras do Mestre Jesus, trazidas a nós pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 11 do seu evangelho, quando ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso é a consolação pura. Não é, Claudir? Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Link. Boa noite aos ouvintes, todas as pessoas que acompanham as lives aos domingos, não somente de Sarandi. Acredito que muitas pessoas da região e em outros locais também acompanham. E quando a gente fala do Cristo Consolador, eu acho que o João Paulo foi muito feliz quando fez a abertura, quando diz assim, a live está sendo transmitida pela internet. Então vejam, Jesus colocou aos seus apóstolos, eu estou indo, eu vou para a casa do Pai, mas estarei sempre convosco, mas eu vos mandarei o Consolador prometido, que continuará trazendo as minhas mensagens, né, que vai trazer as boas novas, que vai orientar, que vai instruir e que vai revelar coisas que não foram reveladas aos homens. E a gente tem a oportunidade de estar aqui pela internet, fazendo uma live,
A gente tem oportunidade de estar vendo a doutrina de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo em várias lives, em vários vídeos, em vários áudios pela internet. É só você acessar um computador, é só você acessar o teu celular. Eu acho isso é fantástico. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Basta a gente elevar o pensamento a Deus, basta a gente elevar o pensamento a Jesus, basta a gente se conectar com Jesus para a gente receber toda essa assistência, esse auxílio, aonde quer que a gente esteja. É fantástico, como é importante, né, essa espiritualização, principalmente, né, João e o João Paulo e o João Antônio, dessas questões que a gente vem falando de transição planetária. Então Jesus diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Cristo está de braços abertos, aguardando que cada um se conecte a Ele, né, e que siga os seus ensinamentos, as suas mensagens, das mais variadas formas. João Antônio, boa noite. Boa noite aos amigos aí, João Paulo, Claudio, aos irmãos que nos acompanham aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e a todos os outros que acompanham também através das redes sociais aí. Sempre bom a gente poder estar falando, estudando, aprendendo sobre a doutrina espírita, né? E aí, esse capítulo aí do Cristo Consolador, né? Se fala na doutrina espírita que Allan Kardec ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo num encadeamento, uma mensagem, ela está, logicamente, depois, na subsequente, dando uma continuidade, dando um encadeamento naquele assunto que foi tratado anteriormente. Então, os capítulos estão colocados de uma forma que a gente vai tendo um aprendizado, né? Uma forma de entendimento que facilita para nós. Então, o João Paulo falou aí do capítulo longo das aflições, e agora a gente entra no capítulo de aliviar, né, do conforto e de trazer esperança, trazer essa proposta, né, do Cristo como essa mensagem do Evangelho, a mensagem que realmente é a mensagem que vem nos trazer a verdade, vem nos trazer a fé, esperança, né, em dias melhores. E eu penso também nessa proposta de que aqui nós estamos, de uma certa forma, visualizando a personalidade de Jesus na condição de que ele nos trouxe essa mensagem do Evangelho, né? Mas para nós espíritas também representa como a tarefa da doutrina espírita de ser consolador também, ser essa mensagem do cristianismo redivivo e que vem dar a sequência, então, aprofundando essa mensagem e nos trazendo esses conteúdos, essas formas de entendimento que nos trazem para a humanidade que vem vivendo esses processos mais difíceis realmente, vem trazer a verdade, o consolo, né, o alívio das questões e as instruções necessárias para o nosso entendimento, né? Essas palavras aqui de Jesus que o evangelista Mateus nos trouxe, elas trazem, me parece, uma lição para a entrega, né? Para a gente aprender a se entregar, porque realmente na vida tem coisas que arranham o nosso coração, que trazem dor, trazem sofrimento, né? E às vezes até dentro do movimento espírita tem coisas que nos machucam, enfim, atitudes equivocadas de companheiros, enfim, o espiritismo é perfeito, por assim dizer, mas os espíritas estão longe disso, né? Estamos todos numa caminhada. E então, quando nós aprendemos a nos entregar de verdade para tudo isso que é presenteado para nós, né? Nos entregar de verdade para Jesus, assim com sinceridade, quando vem esses espinhos, né? Porque cada espinho vem para nos trazer uma lição, vem para nos trazer um aprendizado.
Mas nós vamos conseguir ter essa lição, esse aprendizado, se nós realmente aceitarmos e nos entregarmos na fé, na oração, na elevação de pensamento e na confiança, enfim, nesse mestre que é pura consolação, né? Procurando seguir, enfim, essas condições que Allan Kardec coloca aqui, na sua análise dessa passagem de Mateus, quando ele diz que, entretanto, Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, isso diz muito, né? E cada espinho que nos chega na vida, se nós respondermos com amor, com aceitação, com compreensão, com resignação, esse espinho a gente tira ele facilmente e o coração se recupera. E esse jugo é o trabalho no bem, né? O trabalho na caridade. Isso aí eu sempre me lembro, enfim, todos nós ainda trabalhamos profissionalmente, né? Todos com nossos cabelos brancos, já o Claudir talvez um pouquinho mais de cabelo branco do que eu. Então, pelo menos às vezes eu costumava pensar, eu tenho uma profissão muito pesada, né? E às vezes, no começo, eu chegava a pensar, bah, mas eu ainda tenho que ir para o centro espírita de noite, né? Pensamento errado, né? Mas quando eu ia, nossa, e quando eu vou, a gente sai muito leve, né? É realmente o jugo leve, um fardo suave, porque o que a gente ganha é incomensurável, é sempre assim. Tu pode chegar um trapo para o trabalho, tu vai sair uma pluma, né? É muito interessante. Hoje a gente já coloca, ainda bem que nós temos o trabalho no centro espírita, né? Veja, né? E isso é muito importante, isso é uma recompensa, porque você chega na casa espírita, você esquece de você. Você é um trabalhador, você é um instrumento da espiritualidade. E você está lá se doando, né? E aí a gente consegue observar quantas pessoas que estão lá com dificuldade, com problemas, que realmente vão em busca de uma palavra, de um consolo. Se eu me reporto, por exemplo, há 40 anos atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, da forma como eu cheguei, pela dor, né? Eu cheguei pela dor, e eu recebi lá na doutrina espírita toda a orientação, toda a explicação, toda a assistência, todo o auxílio, todo o amor, todo o carinho daquelas pessoas que estavam na casa espírita. Hoje eu já estou um pouquinho mais forte, consciente, equilibrado. É a minha vez de trabalhar. É a minha vez de ajudar. Ou seja, de seguir os ensinamentos do Cristo. A condição que Cristo nos colocava é que seguíssemos os seus ensinamentos, tivéssemos fé, tivéssemos confiança, mas principalmente colocássemos em prática. De nada adianta falar palavras bonitas, de nada ouvir um áudio bonito, uma live bonita, se a gente não colocar em prática aquilo. Temos que colocar em prática, eu acho que essa é a maior mensagem, né? Colocar em prática. Também fora do centro espírita, né? Lembrando que o mundo é um grande centro espírita. Uma vez eu ouvi de um Com certeza. mestre indígena, enfim, por uma mídia, né? Enfim, os indígenas, algumas etnias fazem cerimônias religiosas, né? Esse mestre dizia que o mundo é uma grande cerimônia, né? O mundo é um grande centro espírita, né? Para nós, enfim, chegarmos nesse ponto de sermos cartas vivas, como dizia o Emmanuel, né? Sendo capazes de, a todo momento, independente da circunstância, de estarmos sempre conectados e sempre fazendo bem, sempre atentos às oportunidades
que surgem da prática do amor e do bem para colocarmos em prática. Claro, eu, pelo menos, infelizmente, estou um pouco longe disso, né? Mas é o convite que nós temos. Mas é na tua consciência, João, é no dia a dia, é naquilo que tu fala, naquilo que tu faz. Não existe estar longe. Eu acho que a gente, no dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor. Tem que dar o melhor de nós. Temos que pensar no bem, vibrar no bem, sempre no bem. Porque daí, com essa vibração, é que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Como tu diz, aonde quer que a gente esteja, né? Acho eu também. Eu estava ouvindo vocês aí, eu lembrei de uma mensagem que eu separei aqui do Emmanuel, do Evangelho de João, e o título é Espiritismo em Nós. Eu vou ler, ele na verdade traz alguns tópicos assim, e aí eu acho que vai encaixar dentro disso. Ele diz assim: a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo, é a religião do desprendimento, da solidariedade, do pensamento reto, da assistência gratuita, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Então, eu fiquei lembrando dessa questão de que é um encadeamento de responsabilidade, de ações, né? E a gente estava falando da casa espírita, enfim, dos trabalhadores, de nós, né, trabalhadores, e nessa vivência, nas experiências que a gente tem dentro da casa espírita, no movimento espírita, mas aquilo que o João colocou também de que a sociedade, a vida que nós levamos, né, em todos os ângulos, ela é realmente uma oportunidade da gente experienciar a grande mensagem consoladora, né? E eu acho que hoje em dia está bem presente essa questão da gente tomar uma consciência e tentar realmente colocar nas ações do dia a dia essa mensagem e que a gente possa ser esse instrumento também de consolo para os outros, né? Dentro do possível, daquilo que a gente pode fazer e ajudar, a gente também servir como esse instrumento de aliviar, trazer uma palavra, trazer algum tipo de orientação, né, que a gente possa também ser esses instrumentos que possam servir para a mensagem do Evangelho ser aplicada no dia a dia, né? E a gente ter esses momentos de poder, vamos ter assim, o processo nosso de reeducação, assim como as outras pessoas também, né? Da gente ir se melhorando, cada um se melhorando, e se auxiliando, e ele fala aqui do processo que presteis mútuo apoio, né? Então, é a gente realmente tentar colocar, conforme o Emmanuel fala ali, né? É a mensagem da solidariedade, da fraternidade, né? Tem essa proposta de nós nos ajudarmos uns aos outros com esse consolo, né? Dentro dos mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar, fazer o bem, auxiliar, né? Sem importar a quem fazer o bem. E nesse ponto entra a segunda parte que nos cabe debater hoje, essa do Evangelho de João. Enfim, quando Kardec, em seus comentários aqui do item 4, situa o Espiritismo como o consolador prometido por Jesus, como Claudir já adiantou para a gente, né? Mas é bem interessante essa passagem, essas palavras aqui que chegaram até nós pelo evangelista João, no capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. E nos seus comentários, Kardec situa
o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. É um ponto profundo para a nossa reflexão. O que vocês acham? Olha que pérola, né? O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O que o Espiritismo tem feito até hoje? Levantou o véu, né? Levantou o véu da morte, do espírito, da espiritualidade. Nos mostrou quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que é a vida, a finalidade da vida, né? Nos traz as comunicações dos espíritos, mas nos traz a reforma íntima, como o João falou anteriormente, que nós temos que nos reformar, né? E o Espiritismo que diz assim, ó, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Que promessa? De que ele mandaria o Consolador. E se não fosse a doutrina espírita, imagina como nós estaríamos ainda na Idade das Trevas, na Idade Medieval, como é que a gente estaria? Porque o Espiritismo veio trazer a luz, né? Para a humanidade inteira. João Antônio, o que tu pensa sobre essa passagem do evangelista João, nosso xará? Lembrando que essa proposta realmente ela, eu acho que fala dos dias, né, que a gente está vivendo hoje, no momento essa proposta da vivência da transição, né? E aí a gente sabe que a mensagem ela vem sendo trazida e vem sendo entendida por nós e vivenciada, né? E que cada momento realmente a gente está sempre recebendo oportunidades, né, de aprendizado. E nos dias de hoje, nos parece que realmente a questão da gente ter um entendimento mais aprofundado da mensagem do Evangelho é o que vem nos tocar, né? E a gente percebe naquilo que a doutrina vem nos oferecendo, através dos espíritos e também diversos trabalhadores, essa proposta realmente da gente aprofundar os conhecimentos e a gente ter um entendimento melhor, né? Então, ele fala aqui da questão de que nós estarmos mais maduros, e a Joana de Ângeles, ela nos fala desse processo do amadurecimento nosso, né, espiritual. Então, me parece que realmente a gente está vivendo esses dias em que as oportunidades da gente receber informações, conhecimentos, né, é muito grande hoje, né? Então, a gente, principalmente através dos meios de comunicação, da internet, aí, a gente tem orientações e instruções muito grandes, né? Então, são oportunidades enormes que a gente tem para a gente ter uma conscientização, né, dos dias que a gente vive e aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está precisando, né? E que o remédio ele está sendo aplicado nesse momento, o remédio adequado para nós, né? Essa é a ideia que a gente faz. Eu acho que, como o João colocou e a gente já tinha colocado antes, não existe uma só pessoa que possa dizer eu não sabia, eu não tive acesso, eu não tive oportunidade. Não, está aberto, tá? Não é proibido, não é nada. Antigamente, se você se dissesse cristão, você era perseguido, você era morto, era linchado. Hoje não, é aberto. Então, não existe uma só pessoa que possa dizer que não sabia, né? Que não entendia, que não compreendeu, que não teve oportunidade de encontrar as orientações espirituais. Está aberto para todos. E acho interessante que diz aqui, ó, o Cristo não dissera tudo. Claro, porque as pessoas na época não estavam preparadas para receber todas essas informações, né? E se ele disse, foi esquecido ou mal compreendido. Olha o que o Evangelho nos traz. Isso é verdade, né? Quantas incompreensões, quantos evangelhos foram traduzidos de acordo com a intenção de cada religião, de cada um daqui e ali. A própria reencarnação foi banida pelo Papa,
naquela história que a gente já falou, que sabe, né? Hoje a reencarnação não existe, mas antigamente existia a reencarnação. E quantas coisas que foi mal compreendido, foi mal conduzido pelas próprias ideias materialistas do ser humano. E hoje a gente está num processo aberto, aberto, aberto mesmo. E eu acho que todas as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade e se abrir, buscar, ler, estudar, compreender, entender. Jesus dizia: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Compreender a verdade do Cristo, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E a gente tem tudo na mão, é só querer. Depende de cada um de nós, né? Exatamente, né? Esse ponto que tu trouxe, né, é bem interessante. Leon Denis trabalha isso muito bem, no sentido de que a ideia da reencarnação, ela era uma ideia presente nos primeiros cristãos, especialmente nos textos de Orígenes, que é um dos pais da igreja. Mas como a reencarnação não interessava aquela ordem que estava se estabelecendo socialmente ali no início da Idade Média, com nobres e servos naquele período feudal, aí pelo ano 500 foi feito um concílio, e nesse concílio Orígenes foi considerado herético e a ideia da reencarnação foi banida, né? Assim como a ideia do purgatório não existe em lugar nenhum na Bíblia e foi criada também no concílio, né? Porque só céu e inferno era muito drástico e não batia com a racionalidade, como não bate até hoje, né? Enfim, esse é outro ponto que o Espiritismo esclarece, que não existe nem céu e nem inferno como lugares determinados, mas como estados de alma temporários, né? Porque todos estamos caminhando para Deus. Um dia todos nós seremos anjos, como diz o título daquela linda canção, né? Demos aqui uma guinada. Mas isso é fantástico. Um dia todos nós seremos anjos, né? Verdade? Nós já somos filhos de Deus. Já somos energia imortais, eternos. Estamos ocupando um corpo, uma matéria temporariamente. Nós não somos um corpo, né? Nós somos um espírito ocupando um corpo. Então, eu acho que é por aí mesmo, né, João? Com certeza, né? João Antônio, Eu estava lendo um textinho aqui, mais para frente um pouquinho, diz assim: Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para lançar-vos um dia, livres e felizes, no seio daquele que vos criou simples e ignorante, para vos tornar perfeitos, e quer que vós mesmos brilheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Né? Mensagem do Espírito de Verdade. Então, essa ideia realmente é do nosso aperfeiçoamento, do nosso auto-melhoramento, né? auto, Auto-iluminação, né? Essa proposta de que a gente, na doutrina espírita, a gente vai entender que o processo de crescimento e evolução é um processo constante, né? Então, a mensagem divina, as leis divinas, elas estão aí para nos auxiliar, para facilitar esse nosso processo de desenvolvimento e crescimento, né? Então, é aquilo que o Claudio estava falando, acho que todas as pessoas têm oportunidades de ter um contato, de ter uma informação, de receber, né, alguma forma de despertamento para que possa buscar se espiritualizar e, de uma certa forma, se adequar, vamos dizer assim, aos dias que nós estamos vivendo e tentar, de alguma forma, participar desse processo, né? Eu acho que todos nós precisamos nos esforçar para a gente participar desse processo de crescimento e evolução que nós estamos tendo a oportunidade nos dias de hoje, né? E aí a gente vai começar a se conhecer, né, João? Quem somos nós? Filhos de Deus. Somos criados à imagem e perfeição de Deus. Deus está em nós, Deus não está fora. Nós somos Deus, nós somos parte de Deus. Nós temos todos os atributos de Deus. Tudo. Ele nos deu. A gente tem que aprender a usar, tem que aprender a se conectar com esse Deus. Nós somos instrumentos. Deus se manifesta em nós, através de nós no dia a dia.
Quando as pessoas começarem a acordar que somos Deus, Deus está dentro de nós, não fora de nós, Deus é nós, né? Somos um com o Pai. Jesus dizia, eu e o Pai somos um no Evangelho, não é? E nós e o Pai somos um, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Quando a gente acordar para essa realidade, não tem nada, nada que vai nos derrubar, o que vai dificultar a nossa caminhada. E o templo é interno, né? Jesus disse isso, nós somos um O templo. reino de Deus dentro de nós. É. Né? E o que houve de distorção no cristianismo nesses 2000 anos foram as suntuosidades dos templos externos, quando na verdade o templo é interno e Jesus não tinha nada de suntuoso, ele tinha como bens materiais só a roupa do corpo, praticamente, né? Ele dizia, de mim nada tenho, eu não tenho nenhuma pedra para encostar a cabeça. É verdade, né? Ele É, não tinha nenhuma pedra, nenhum travesseiro, nada. A E foi essa simplicidade uma dele. grande questão, né, que Kardec comenta aqui no item 4, né? Que o Espiritismo, nessa condição de consolador prometido, ele veio restaurar a pureza do cristianismo, né? Acabar com essas distorções que nesses 2000 anos os interesses puramente materiais impuseram ao cristianismo. Então, como consolador prometido, ele vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, ou seja, restaurar a pureza dos ensinamentos de Jesus na parte moral, que é a mais importante, e que é o objeto desse livro que nos é tão caro para o coração, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nessa linha do que vocês estão falando, né, de que todos temos a oportunidade de conhecer, o Espiritismo amplia essa oportunidade porque explicita, tira o véu daquela parte dos ensinamentos do Mestre Jesus, que eram mais alegóricos, que estão nas parábolas, né? Quando ele diz assim, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e finalidade útil a todas as dores. Né? Bem profundo, né? É o Eu ia lembrar consolador. que, eu ia lembrar Consolador, que né, João? lembrando da Joana de Anjos, né, do seu trabalho, da psicologia espírita, que fica realmente focado nessa ideia, né, do autodescobrimento, da gente realmente, aquilo que o Claudio falou, da gente se descobrir como espírito imortal e que a gente está dentro desse processo de evolução e de espiritualização, né? E aí eu acho que nos dias de hoje a gente percebe isso, né? A necessidade de todos nós é dessa viagem interior, conforme o João Paulo falou, né? No nosso templo está lá interno, e aí a gente precisa descobrir isso, que nós somos esses seres realmente espíritos imortais com grandes possibilidades, né? E com uma oportunidade de conhecimento infinita, né? Infinita pela frente, né? Então, a própria doutrina nos mostra essa ideia, né, de que a gente está sempre buscando mais e encontrando mais, sempre encontrando mais, né? Então, essa ideia que a doutrina espírita nos traz, desse descobrimento de que realmente o espírito ele tem essas potencialidades infinitas, né? Então, traz uma outra ideia, né? A ideia, por exemplo, de que nós estamos aqui na Terra e quando a gente olha essas aflições, dores, sofrimentos, isso não significa nada perante a eternidade, perante tudo que nós temos pela frente, né? Então, a ideia é sempre de olhar para frente, olhar para as possibilidades melhores, né? E para essa questão do aprendizado infinito, né? Sempre vamos ter novas oportunidades de conhecimento e de aperfeiçoamento, né? Ver tudo como crescimento e aprendizado, né, João? Por aí. Exato, né?
Mas, mais uma vez, nosso tempo está se indo rapidamente. Vejam que interessante a forma como as nossas conversas fazem os ponteiros do relógio andarem rápido, né? Mais uma vez, isso aconteceu. Então, precisaríamos, meus queridos amigos, ir nos conduzindo para as considerações finais. E há uma mensagem que eu sou apaixonado, gosto muito mesmo, que é uma mensagem do espírito Meimei, que me veio absolutamente ligada a essa questão do Consolador prometido, né? Porque, dentre os pontos que Kardec analisa, ele diz o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Ou seja, uma das grandes coisas que o Espiritismo nos dá é a fé inabalável, né? Então, eu vou encerrar com essas palavras aqui de Meimei, quando ela diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. E o ponto que eu acho mais tocante, né? De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier. Claudir, nós não combinamos quem é que fará a prece final, então Tu eu já vou me... fez? Tu já fez? Isso aí foi uma oração. Não, mas é preciso que vocês se despeçam, então escolham um aí para se despedir primeiro e o segundo se despede e faz a prece. Vamos então. Eu acho que parece essa oração da Meimei, ela é linda, é fantástica, né? E aí vai casar com o que Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, né? Mas você tem que ter a fé, tem que ter a confiança. E aí, quando ele fala no Consolador prometido, eu estava lembrando aqui quantas mães tristes, desditosas, que perderam os seus filhos e que, através da mediunidade, através das comunicações dos espíritos que continuam vivos, né, foram consoladas. Quantas? Quantas mães, quantas pessoas necessitadas, pessoas doentes, né, que conseguem entender o processo das leis de causa e efeito que a gente já viu aqui, né, as leis, né, as causas e efeitos, mas que tudo passa. Meimei falou, Chico Xavier falou, tudo passa. Confiança. Confiança em Deus, Deus é Pai, nós somos filhos de Deus, Jesus é nosso irmão maior, está sempre conosco. O Espiritismo é essa doutrina maravilhosa, com guias, com protetores, com trabalhadores. Nós mesmos temos ao nosso lado os nossos guias e protetores, não estamos sozinhos. Então, acho que é hora da gente acordar mesmo, né? E se tornar um instrumento, um trabalhador da última hora e da seara de Jesus. João Antônio. Vou trazer três colocações do Emmanuel aqui que nos diz assim, da mensagem Em Busca do Cristo, ele diz assim: busca no Cristo a fonte das águas vivas, procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu, procura em Jesus o divino médico. Então, meus irmãos, vamos
encerrando essa nossa atividade de hoje, mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, essa luz que nos guia, que nos mostra sempre os melhores caminhos, agradecendo aos espíritos amigos que estão sempre conosco, nossos mentores principalmente, nos orientando, nos guiando, nos mostrando as melhores maneiras de nós convivermos com os nossos irmãos, pedindo em especial, mais uma vez, a todos os nossos trabalhadores do nosso movimento espírita, a todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, estão precisando de uma mensagem consoladora, esclarecedora, e que possa trazer, então, uma luz nas nossas vidas e possa nos clarear os nossos caminhos. Agradecendo por mais essa oportunidade e pedindo mais uma vez que continuem conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos amparando, e que nós possamos continuar no Senhor te buscando e te encontrando na tua mensagem, do teu evangelho, essa mensagem que mata a nossa sede, que alivia realmente as nossas almas e que nos traz, então, essa luz que nos ilumina a mente e o coração. E assim seja. Assim seja. Muito boa noite a todos, então.